voltamos e já voltamos com a entrevistada. Quem está aqui no estúdio da Rádio e TV Tamandaré, eu vou deixar você ler. Enquanto você lê, eu vou arrumar a câmera dela, que não tá bem legal, não. Ela é alta. A campanha de Ciro Gomes à presidência da República tem sido deixada muitas vezes de lado nos estados. No Paraná, o PDT estuda fazer aliança com o petista Roberto Requião, o que inviabilizaria uma campanha voltada ao presidenciável Ciro Gomes. O PT não abriria mão de palanque exclusivo a Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro lugar nas pesquisas de opinião. Exatamente por isso, um grupo quer candidatura própria e vários nomes estão sendo estudados, entre eles o da ativista Amanda Anderson, nossa entrevistada no estúdio da Rádio TV Tamandaré. E ela tá aqui, gente. Oi, como vai você? Boa noite. Todos, né? Já vou avisar, gente, que eu tô avariada, a minha dose da vacina não pegou bem dessa vez, mas mesmo assim, se tiver mais 3 doses, 4 doses, a gente vai tomar, porque eu não sou obrigada. Não, e olha, é importantíssimo, né? Apesar dos reflexos que ela tá te dando, eu acho que vale a pena. Tá muito ótimo. Deixa eu contar pra vocês que ainda não conhecem quem é a Amanda Anderson. Ela é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito, achado nas ruas pela UNB, a Universidade Nacional de Brasília. Exato. Ela é aluna especial do mestrado em Direitos Humanos e Fronteiras da UFGD, articuladora parlamentar e jurídica no Congresso Nacional Brasileiro e presidente nacional do PDT Diversidade Nacional, gente. Ela é responsável também por advocacy parlamentar da Aliança Nacional LGBTI+, Semear Diversidade e Rede Trans Brasil. Articuladora da ADO 26, também discute no Supremo Tribunal Federal a erradicação de nome de pessoas travestis e transexuais e a criminalização da LGBTfobia. E a pré-candidata colocou o nome. O que houve? Riscamos o chão, né? Eu acho que precisamos ter não só um palanque forte para o Ciro, mas também um palanque forte e aí algumas demandas essenciais para o povo paranaense, né? Porque nós temos visto, até a minha camiseta, para quem consegue ver nas imagens, ela tem uma frase de Darcy. A crise da educação não é uma crise, é um projeto. E sempre foi um projeto, e nós estamos vivendo isso no Paraná, com essa militarização das escolas, né? A gente sabe, em rede nacional, que uma escola militar, ela vale por 10 escolas públicas comuns. Então a gente ainda tem mais esse problema. Nós temos 53% do orçamento direcionado para as escolas municipais sendo empregados dentro de escolas cívico-militares que não têm a mesma fundamentação, né, da escola militar, não tem os laboratórios da escola militar, não tem a mesma estética da escola militar. Então as pessoas às vezes compraram essa ilusão de que seria uma escola realmente como a escola militar, que aprova N estudantes nas maiores universidades do Brasil, e não é isso que nós estamos vivendo, e essa não é a realidade que nós estamos tendo, infelizmente, aqui no Paraná. E eu sempre vou defender a educação. Eu sou do partido de Brizola, do partido de Darcy, do partido que defende a educação em tempo integral, e é isso que a gente vai trazer para o Paraná, um plano estadual de desenvolvimento que vai versar principalmente a questão da educação e segurança pública do povo paranaense. A partir do momento em que você, como disse, riscou o chão, qual que foi a reação dentro do PDT? Porque havia também uma ala, e há uma ala que quer apoiar Roberto Requião para o governo do estado. Como é que está esse clima dentro do partido? O clima está bem ameno, né? O mais engraçado é que a gente vê o quanto o machismo branco, cisgênero, né, do homem de meia idade, ele se acende quando aparece uma mulher na política, né? Dentro de qualquer esfera, seja ela partidária, seja ela dentro da esfera política como um todo, quando uma mulher toma a frente, o homem ele sempre vai colocar outros homens, né? E é isso que a gente tem visto, né? Vários nomes do estado inteiro, a surgir, né? mas só homens, e aí você para e fala, meu Deus, mas só tem homem na política? E é por isso que nós temos uma representação pífia feminina dentro das casas legislativas, né? A única mulher que foi presidente, nós tivemos ela sendo caçada, né? Golpeada, e eu ainda defendo o golpe, porque
para quem não entendeu a misoginia de quando a gasolina estava a 2,37 e colocaram aquele adesivo com ela de pernas abertas, e hoje a gasolina a quase a R$7 e ninguém faz a mesma atitude, isso é misoginia. E quando isso chamavam a presidente de presidenta, gente, o que é isso? Exato, isso é misoginia. Então, o que a gente defende é exatamente isso, é a ausência dessa misoginia, é que os direitos realmente sejam iguais, tanto para homens quanto para mulheres, dentro das casas legislativas e também nos espaços de poder, né? E a gente vê hoje, por exemplo, mesmo com a lei de acesso de cotas para mulheres, com os 30% que as mulheres têm direitos para a política brasileira, nós temos dentro da Casa Legislativa Federal, por exemplo, nós temos 17% de mulheres. Então não representam nem os 30% que estão por lei. Não. Porque o direcionamento dessas verbas, infelizmente, eles são direcionados, mas eles não são bem aplicados, porque a mulher ela se sente constrangida de participar da política. Então, como diz, né, como disseram dentro de alguns grupos nacionais, e não foi do meu partido, foram de outros partidos, que a gente tem alguns grupos miscigenados, né, que precisava ter culhões para estar na política. Hello, essa sou eu, né? Então estou aqui. Agora, quando você resolve entrar realmente como pré-candidato ao governo, isso tem muito a ver também no auxílio à candidatura do Ciro? Sim, diretamente, porque nós temos um Plano Nacional de Desenvolvimento extremamente importante e eficaz. E eu ajudei a planejar esse Plano Nacional de Desenvolvimento. E essa é uma questão que a gente não fala muito, né? A gente não põe muito isso. Eu sou da Executiva Nacional do Partido, eu sou do Diretório Nacional do Partido, além de presidente nacional do movimento, o movimento que nós fundamos, né? Então eu tenho orgulho disso, que é o único movimento no Brasil de resistência da população LGBTI partidária, né? Eu fui a primeira mulher trans dentro de uma executiva nacional partidária, fui a primeira mulher trans sendo vice-presidente, né, regional da União Nacional dos Estudantes, até hoje sou a única, né? Então a gente tem toda essa história de enfrentamento. Eu fui a primeira mulher trans a me formar no Mato Grosso do Sul. A primeira mulher trans a me formar em Direito no Mato Grosso do Sul. Até esses dias eu estava no Mato Grosso do Sul lançando uma candidatura coletiva, uma pré-candidatura coletiva. E por incrível que pareça, o jornalista que estava fazendo a entrevista, ele lembrou que ele me entrevistou em 1999, quando eu me formei na minha primeira faculdade. Que bacana. Então foi muito engraçado você parar para fazer uma análise de, nossa, aonde nós chegamos, mas por quê? Porque nós aprendemos a enfrentar todas as adversidades. E é isso que a gente vai fazer no Paraná, enfrentar todas as adversidades, sejam elas reikianistas, sejam elas ratinistas. Nós estaremos aqui para enfrentar e para apresentar projetos que realmente vão visar a melhoria do povo paranaense. Bom, você teve uma caminhada grande e ainda tem. Você disse que há pouco você esteve no Mato Grosso. Vai dar tempo de conseguir conciliar, ser realmente uma candidata, passar pelas convenções e ser candidata? Dá para conciliar tudo isso? Mulher, olha como é que eu tô aqui. E não faltei nosso compromisso. Ela veio desse jeito. E não faltei nosso compromisso, porque essa sou eu. Nós somos a figura da resistência. A gente não vai parar por aí. A gente não para de construir, a gente não para de pensar num Brasil melhor, a gente não para de pensar num estado melhor, numa cidade melhor. A gente não para por aí. A gente aprendeu a vencer as adversidades. Não é uma simples reação, né, colateral da vacina que me deixou aqui constipada, que vai me deixar vai me fazer deixar de vir participar com vocês e mostrar que nós temos realmente um projeto de Paraná diferente, né? Um projeto que visa um Paraná diferente. Não só um Paraná para economicamente representado, né, pelos grandes oligarcas, mas um Paraná para o povo paranaense. Essa é a nossa diferença. Como fazer isso? Um Paraná para o povo paranaense? Eu tenho ouvido muitas reclamações, principalmente na falta de geração de empregos, apesar de a gente ver a propaganda governamental dizendo o contrário, mas como é que faz isso? Como é que concilia isso? E como realmente trabalhar um plano estadual de desenvolvimento, que eu acredito que nunca foi feito no estado do Paraná?
Quando a gente fala sobre a questão da geração de empregos, isso é uma coisa muito simples de ser feita, mas para isso precisamos do que? Motivações e incentivos, né, que não estão sendo feitos. Quando você vê a propaganda hoje do atual governo, você faz a análise porque foi tirado, né, em polo nacional, porque os empregos de segunda linha, que são a uberização, né, que são os MEIs, né, eles são contados hoje como um emprego formal, né, e isso não é um emprego formal, são pessoas que estão vivendo da precarização do emprego, e a gente precisa da formalização dessas pessoas para que elas possam realmente ter a garantia de subsistência, né, e é assim que a gente vai fazer. A gente sabe como fazer, a gente desenvolveu um plano nacional de desenvolvimento, um plano estadual de desenvolvimento, vai ser bem mais fácil, tenho certeza disso, e a gente já vem desenvolvendo desde 2014 aqui no Paraná, junto com outros companheiros, planos econômicos, planos educacionais, porque nós queremos um Paraná diferente, nós queremos fazer um Paraná como todo mundo usa o Ceará como referência, mas nós queremos exatamente isso. O Ceará, ele tem um plano estadual de desenvolvimento desde 1994 que funciona. 9 das 10 melhores escolas do país estão no Ceará. O Ceará é um país à parte do Brasil. E é isso que a gente quer fazer com o Paraná. Rio Grande do Sul há alguns anos, né? Exato, mas o Rio Grande do Sul há alguns anos foi na mão de Brizola, que teve um grande desenvolvimento. O Rio de Janeiro foi na mão de Brizola, que investiu 60% da arrecadação pública na educação. Porque a educação é a primazia para um desenvolvimento efetivo da população. Bom, uma das tuas lutas principais tem sempre a ver com a tua formação, que é direito, né? Sua luta principal, que é, né, essa luta com relação à não criminalização, e tudo isso você conseguiu emplacar de uma forma grandiosa, talvez também por conta da tua formação. Como é que foi toda essa escolha e como você acha que isso vai te ajudar também no governo do estado? Não foi bem uma escolha. A minha primeira escolha foi secretariado executivo bilíngue, né? Foi a primeira faculdade que abriu de secretariado executivo no Mato Grosso do Sul. Nós não sabíamos nem se teria aprovação do MEC à época, porque precisava a primeira turma sair para que fosse, né, homologada ali a participação. Graças a Deus foi, que senão eu só teria uma graduação. E aí nós sempre tive muito esse enfrentamento. Então eu resolvi fazer um curso de pós-graduação em Direito Constitucional, e a partir dali eu entendi que o que eu queria era o direito, porque o movimento social, ele está na minha vida há 32 anos. Né? Eu só tenho carinha de nova. Tem né? mesmo. Só tenho carinha de nova. Mas o movimento social está na minha vida há 32 anos. Então, quando você pega do movimento social, para onde você parte? Qual é o limite que você tem? Porque o limite social, ele precisa, o movimento social, ele precisa entrar para um movimento político, porque só através da política você consegue construir e conquistar espaços, porque só a partir das legislações que você consegue. E aí isso tudo foi me fazendo envolver tão engraçado, que quando eu menos esperei para me curar de uma separação, eu estava dentro de uma faculdade de Direito, né? E quando você entra, você tem ainda a questão de ser uma mulher trans, então você tem que ser a melhor, porque se você não for a melhor, você vai sempre ser culpada por ser uma mulher trans. E sempre eu tive isso na minha cabeça, e sempre foi melhor, porque na minha primeira graduação, mesmo eu tendo tirado notas valorosas para passar de uma matéria, eu tive um professor que me reprovou por falta, mesmo eu estando presente, tendo assinado todas as listas, e na frente do reitor ele disse que o único lugar que eu merecia era um ponto de prostituição. E eu mostrei para ele que o meu lugar não seria um ponto de prostituição. E eu sou uma mulher que hoje transita dentro da Casa Legislativa Federal, converso com a direita, com a esquerda, converso com o centro, converso com todos, porque o que importa é o conhecimento. Por isso eu falo, a educação liberta. E a educação liberta, é um fato. E a educação liberta. Então, quando você tem essa questão, esse mote, e eu vi que através do direito, porque o meu corpo é um corpo político, é um corpo de direito. Uma pessoa trans, para sair para comprar um pão na esquina, ela já está militando, ela queira quer não. Ela querendo ou não, ela está militando, porque ela está andando na rua para ir comprar um pão. Ela está enfrentando todo um desígnio social do que não seria correto, estipulado por uma sociedade.
E não é assim que a gente vive, né? Nós não vivemos em caixinhas, mas nós podemos mostrar que abrindo essas caixinhas a gente pode trazer um país muito diferente, um país elucidativo, né? Uma nova vertente. E foi assim que eu conheci o direito e acabei me envolvendo demais no direito e ficando no direito, e hoje sou articuladora parlamentar aí em todas as casas legislativas do Brasil, que agora a gente vai dar uma parada porque a gente vai cuidar do nosso Paraná, né? Porque o nosso Paraná agora ele se tornou prioridade pra gente. Como conseguir agora um embate, primeiro embate, né? A primeira dificuldade, eu acho, Amanda, vai ser você enfrentar essa convenção partidária, né? É o primeiro embate, né? Você, além de ter que enfrentar por ser mulher, por ser trans, ainda por ter uma decisão diferente do que a grande parte talvez tivesse, que era simplesmente ir junto com alguém. Vamos lá, vamos na onda, né? Não, vamos fazer aqui, mas eu acho que ou nós começamos a riscar literalmente o chão e mostrar que nós não estamos corroborando com essa polarização, porque essa polarização ela não é só nacional. Ela tem descido para os estados e ela vai afetar diretamente o povo dentro dos estados. E a gente precisa parar com essa polarização. Essa polarização ela tem que inexistir. Ela não faz bem. Não faz bem em lugar nenhum. Politicamente nunca foi polarizado. Nós tivemos 16 candidatos na última eleição e só se falava em 2, em 3, no máximo, porque Ciro chegou no 3º lugar. Então nós precisamos sair. Curitiba ficou em 2º. Exato, e nós precisamos sair dessa polarização, porque nós temos sim um projeto de país diferente, um projeto de Paraná diferente, e a gente não pode falar todas as propostas, porque seria, né? Aí a gente vai dar o start, né? Que não pode dar o start agora, mas no momento certo as pessoas vão conhecer, porque nós temos equipes valorosas trabalhando no nosso plano de governo estadual. E é isso que importa, porque é o povo paranaense que está trabalhando pelo povo paranaense. E isso para nós não tem preço. Você falou sobre a polarização, né? Eu me lembro do cenário nacional que a gente está vivendo, e essa discussão de vamos ou não vamos para uma terceira via unificada. Como é que você vê essa situação dessa uma terceira via em que todos estariam juntos, inclusive a tentativa de levar o Ciro para essa via? Eu acho bem difícil, até porque se você parar para fazer uma análise, Luciana, como vai ter uma terceira via unificada se o Alckmin tá junto com o Lula, né? É difícil, porque o companheiro Alckmin agora, né? Ele sempre foi. Exato, né? E como pode uma pessoa que não teve expressividade dentro de uma campanha nacional, né? Dizer que vai ser o mote para salvar um candidato. Então a gente tem que parar para pensar que ali está sendo um jogo do poder pelo poder. Como vocês disseram um pouquinho antes, né? Uma motociata hoje que atrapalhou toda a Bandeirantes, a Via Bandeirantes em São Paulo. As pessoas, eu assistindo aos noticiários, as pessoas não sabiam porque estavam parados com 98 quilômetros de congestionamento. Gente, imaginou 98 quilômetros? É muito. E as pessoas descendo para perguntar, os repórteres descendo para perguntar, eles falam, não sei o que está acontecendo, deve ter sido um acidente. Não, é a motociata do presidente. E as pessoas começavam a xingar. Porque é isso, as pessoas estão cansadas exatamente disso. É mais do mesmo. Ou você vota no ruim, ou você vota no menos ruim. E a gente tem que parar com isso. Então, não é uma terceira via. E essa unificação, eu digo muito isso, essa unificação ela só vai acontecer se realmente as pessoas se interessarem por um projeto nacional de desenvolvimento. E isso já foi deixado bem claro, e aí a gente, né, que eu risquei o chão no Paraná, mas o Ciro riscou o chão nacionalmente. Se não houver um apoio a um projeto nacional de desenvolvimento, você para e analisa, Luciana. Você sabia que aqui no Paraná era para ter sido construído uma das partes do complexo industrial farmacêutico do Plano Nacional de Desenvolvimento? E o pior é que eu não sabia. E você tem noção, claro, porque o Paraná é um polo industrial. E você tem noção que o quanto isso deixaria muito mais barato para nós máscaras, luvas, o IPA, para a produção de vacina? E isso estava no nosso plano de governo de 2018. É uma coisa muito simples de ser feita. Basta ter vontade de fazer.
Só que a vontade de fazer hoje, com esse jogo de poder pelo poder, por isso eu falo, não existe uma terceira via. Nós precisamos lutar por uma única via. E a única via está muito longe dessa polarização. Porque essa polarização odienta, ela só faz as pessoas votarem no menos pior. Nós precisamos votar no melhor. Nós precisamos melhorar o país como um todo. Você antecipa o segundo turno, né? Acaba votando... Exato, mas aí o pessoal vai... levar alguém melhor para o segundo turno. E o pessoal vai muito pelas questões de pesquisas. E todo mundo sabe que pesquisas, elas são facilmente vendáveis. Isso aí tem notícias e notícias e notícias. Se você fizer uma pesquisa no Google, vários políticos falando sobre compras de pesquisas. Não que todas, claro, né? Não vamos generalizar. Mas existem. Mas elas servem realmente para manipulação de resultados e, sem dúvida nenhuma, seria melhor que elas não existissem. E toda a vida serviu. Mas foi engraçado, porque quando também aconteceu de eu riscar o chão aqui no Paraná, e eu gosto muito do riscar o chão, porque isso é coisa de professor, tá, gente? E eu, como me atrevo a dar aulas, então me atrevo mesmo, né? Eu sou atrevida. Para colocar o nome como pré-candidata do Paraná, eu fui bem atrevida, né? Então, quando a gente risca o chão, essa história de riscar o chão, ela é bem interessante, porque quando você mostra um limite e fala, daqui não se deve passar. Porque essa questão principal de ficar nessa polarização de vamos escolher o melhor ou o menos pior, você não antecipa um segundo turno, você já prevê um segundo turno. E é isso que a gente quer parar e fazer com que as pessoas pensem. Nós temos opção. Na última eleição foi muito bem mostrado isso nos votos brancos e nulos. Que as pessoas se negaram a votar. Muitas pessoas se negaram a votar. Porque as pessoas não conseguem mais se enxergar politicamente no país. Muitas pessoas abandonaram seu país. E é isso que a gente precisa começar a pensar. É quando você para pensar em quem são os representantes nacionais, A ou B, para não dizer o nome deles, e você fica imaginando que, puxa, eu falei minha vida toda que eu não ia votar no A, mas o B é tão terrível, eu vou ter que votar no A num segundo turno. Mas, gente, existe uma outra opção, né? É hora da gente parar e começar a pensar, existe a opção de um C. Ou é a questão do vou me abster. Só que se você se abstém, você aceita alguém o que vem. Vai ganhar, né? Exatamente. Você aceita o que vem. E esse é o grande problema de se abster, porque você só vai poder reclamar. E reclamar para suas relações interpessoais. Não vai poder mudar, ajudar a mudar nada. Não vai, em nada. Então a gente precisa mudar a partir de agora. Nós temos um prazo até agora em maio para todo mundo regularizar seus títulos. Vamos regularizar, vamos de fato votar, porque isso foi democrático. Quantas pessoas morreram para que você tivesse direito ao voto? Mulheres, quantas mulheres morreram para que em 1937 vocês tivessem direito ao voto? Só em 1937. Então eu acho que nós temos que sim começar a colocar a mão um pouco mais nessa questão da civilidade, nessa questão do democraticamente, porque nós falamos tanto em democracia, mas que se você se isenta do voto, você se isenta da sua prática democrática. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. Não tem mais branco ou nulo. Eu acho que não precisa mais disso. Nós temos sim que ter lado e principalmente sair dessa polarização. Mostrar que nós acreditamos num Brasil diferente para o povo brasileiro. Porque ali é um jogo de poder. Quando se torna um jogo de poder, já não é mais um interesse nacional. Já não é mais um jogo de nação e já não é mais um nacionalismo. Aquilo ali é apenas a prática do poder, pelo poder, como nós falamos um pouco antes. Então a gente precisa sair dessa polarização que está aí se instituindo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e a gente precisa ver caminhos diferentes. Não mais o velho, não o presente que não serve, mas um futuro que pode ser muito mais valoroso para o povo brasileiro, paranaense, paulistano e assim consequentemente. Eu estava lendo... Pode, manda ver. Eu estava lendo esses dias uma matéria que estava falando o seguinte, a respeito de quando sai uma acusação em cima do atual presidente, que sempre ele coloca alguma coisa, algum fato novo. Ah, sempre tem motociata. Exato, ele sempre coloca um fato novo para sair o foco daquilo. Vendo isso que está acontecendo no PDT no Paraná, está parecendo a mesma coisa. É igualzinho. Você acha? É igualzinho. Você acha? É igualzinho.
colocando um fato novo para sair de alguma coisa que já está ali, uma coisa que é proposta, uma coisa que é certa, uma coisa que vem, todos ali vêm, falo todos porque eu conheço a maioria, todos já vinham em cima dessa proposta e nada está se fazendo igual o atual presidente faz. Está saindo de uma coisa certa e tentando lançar um fato novo, uma coisa que, isso aqui vai ser o certo, isso vai dar certo. É estranho isso. Só colaborando antes dela responder. Eu falo bastante, gente. Vocês já perceberam que eu sou rápida aqui, eu concateno as coisas aqui rapidinho. Isso é bom. Isso que a gente tem no PDT já uma linha histórica de que se primeiro você vai valorizar as candidaturas próprias. Mas não é o que tem acontecido nesses últimos tempos, né? Nós tivemos grandes problemas no Paraná, sim, né? Sem dúvida e a gente sabe disso, né? E a partir de 2018, com essa renovação do PDT no Paraná, através dessa nova executiva que foi montada, instituída, eu acho que a gente conseguiu crescer e mostrar que a gente realmente é um povo paranaense de fato, que é um partido que visa um Paraná melhor. Antigamente era aquela famosa história de... né? Meu irmão tá lá, vamos junto. Meu irmão tá lá, vamos junto. E era assim o Paraná. Mas tá pisando em cima de algo que foi conquistado, de algo que foi mandado e tá voltando atrás. Voltando atrás em qual sentido? Do apoio que você diz? Não, mas aí tá o riscar o chão. O riscar o chão é porque não tem apoio. Não tem como nós fazermos palanque para aquelas pessoas que não nos deram oportunidade outrora. Esse não é o Paraná que nós queremos e muito menos o PDT Paraná que nós queremos. Nós queremos um PDT Paraná forte. Se não conseguirmos agora, construiremos para 2024, 2026, 2028. Essa é a nossa intenção. Por isso foi colocada uma pessoa da base. Uma pessoa de construção de base partidária. A gente não fala só com os grandes. A gente fala com a base, a gente se comunica com a base, a gente está na base, a gente sabe qual é a necessidade do povo. E é exatamente isso que a gente quer. Como você vai fazer um Paraná diferente com pessoas que sequer estão preocupadas com a Dona Maria, que está lá no cantinho, né? Ou com o seu João, que está lá em Saudade do Iguaçu? Como você vai fazer política para essas pessoas se você não se preocupa com o cotidiano delas? É isso que nós estamos fazendo de diferente. Quando nós viemos do movimento social para o movimento político, nós trouxemos a ótica do movimento social para o movimento político. E nós nos tornamos, em menos de 10 anos, nós nos tornamos um movimento político com mais capilaridade dentro do partido. Justamente por isso, porque a gente trabalha de uma forma diferente. A gente trabalha juridicamente, a gente ataca juridicamente, a gente ataca parlamentarmente e a gente ataca na base, porque a gente sabe o que a base necessita. E é isso que a gente quer trazer. Porque se a gente não trouxer essa visão de base do que realmente o povo precisa, a gente vai só governar para os oligarcas do poder. E é isso que nós estamos postergando desde a redemocratização do Brasil. E é isso que a gente tem que parar para pensar e falar, não, podemos fazer um Paraná diferente. Você está falando, e eu estava analisando o teu discurso, que é um discurso bem semelhante até ao dos nossos conterrâneos pedetistas. E eu fico pensando que muitas vezes eles não conseguiram chegar no povo. O Ciro talvez seja um exemplo disso, né? Ele é maravilhoso, tem um projeto lindíssimo, quem conseguiu deglutir, ler, com certeza achou bacana. Ele falando, ninguém pode dizer que ele não entende do que ele está falando, no entanto ele não consegue chegar nas massas, apesar do serão das massas, né? Não chega até a massa, até os mais carentes, até aqueles que realmente vão votar para a presidência da República. Como baixar, de repente, esse discurso? Chegar até esse é o trabalho do movimento de base, esse é o trabalho da base. Talvez o movimento de base LGBT funcione, mas muitos não estão funcionando. Mas aí a gente dá aula, viu? A gente até não cobra consultoria, não. A gente não cobra consultoria, não. Desculpa, gente, mas é porque Lu, de uma forma, Lu, olha a intimidade, não, já Lu, ó, a gente já tá conversando há meia hora, já vai pro Lu, né, e assim vai.
Quando você para fazer uma análise do discurso, é muito mais fácil você vender um discurso de picanha e cerveja, um discurso de vamos armar todo mundo, do que você mostrar economicamente... Picanha e cerveja, que é o do Bolsonaro, gente, é aquela coisa, né? E Deus, não, a picanha e cerveja foi o outro que falou, mas foi esse aí que fez, né? Infelizmente foi de uma forma... Mas agora eles estão ensinando uma forma diferente de, né, F com o povo, né? Com alguns milhões de comprimidos, né? Que inclusive foi desmentido, né? Que era para hipertensão pulmonar. Mas né? Depois o Mourão foi disse que não era, que era pros velhinhos. Quer dizer, eles mesmos não sabem o que falam. Não, e gente, uma prótese de 25 centímetros, meu Deus, qualquer homem queria isso no SUS, misericórdia. Então, é porque a média brasileira a gente é de 14 a 16, então a gente precisa entender também os colegas, os companheiros, né? Mas a gente precisa fazer essa análise. Quando você vem com esse discurso de, o povo brasileiro quer picanha e cerveja, vamos armar a população. Quantas pessoas compraram arma depois que ele entrou? Os mesmos. Quem bebia cerveja a rolê e comprava picanha quando o outro governou? Então esse populismo, as pessoas precisam aprender a abandonar o populismo e começar a ler projeto. Que é só projeto. Qual era o projeto do atual presidente quando em 2018? Qual era o projeto? Segurança pública. Vamos aumentar o valor de repasse do subsídio para a segurança pública. Economia. Praticamente. Paulo Guedes sabe o que vai fazer. Até hoje. Até hoje não sabe. Então, não sabe, olha eu já, né? Porque a economia tá uma maravilha. Inclusive vai ter um aumento de salário, não sei se vocês souberam, né? Já foi falado do aumento de salário que vai ser conforme a inflação. Só que você não está pagando no supermercado conforme a inflação. Né? A inflação, o supermercado está muito mais caro. Vai ser um aumento de, salvo engano, R$87. O que você faz hoje com R$87? É uma sacolinha no supermercado. Mas vai ser de acordo. Ou seja, nós não temos um aumento real de salário mínimo há muitos anos. E Dilma o fez antes de ser retirada da presidência. Ela deu o último aumento real de salário mínimo foi da Dilma. Que hoje está sendo invisibilizada pelo próprio partido. Candidato à presidência. Então você para fazer uma análise disso e veja se a misoginia não está lá. Veja se a misoginia não está exatamente nessa forma colonial de fazer política. O homem de meia idade, branco cisgênero. Mas aí eu fico pensando, né? Se aquele mesmo povo que acampava ali na frente da Justiça Federal tivesse acampado lá em Brasília, será que a Dilma teria saído do poder? Eu não sei. Talvez sim. Porque, na verdade, ali era um jogo de poder que ela não quis dividir. Sim, ela não quis. Ela não fez a divisão. Ela não fez a lição de casa que hoje nós estamos vendo os atuais candidatos. Dela, que continuam fazendo. Os atuais candidatos à presidência estão fazendo hoje. E as claras, as escuras, perdão, eu prefiro falar as escuras sempre. Estão fazendo antes da eleição, não estão fazendo nem depois. O que é pior, já não estão mais escondendo do povo. Está ali. Então, é isso que a gente precisa fazer uma análise. Se é isso que a gente quer que continue. É isso que vocês querem para o Brasil? É isso que vocês querem para o Paraná? O que se quer para o Paraná? É um Paraná mais forte, mais concorrente, com empregos formais de fato, com uma educação de fato libertadora, e principalmente, como nós vimos essa semana, com uma segurança pública respeitada. É isso que a gente precisa para o Paraná. A gente não precisa mais de palavras de impacto. A gente precisa de ações de impacto. É igual você falou. O Ciro ele não chega na massa, mas o nosso trabalho é fazer ele chegar na massa. E esse é um trabalho que eu faço. Por exemplo, nós temos alguns canais, né, de elucidação justamente, né, dos planos estaduais e planos nacionais de desenvolvimento, que a gente traduz, a gente faz a tradução desses planos. Mas que é importante. É isso que a gente faz, e tem uma participação massiva. Só que ao mesmo tempo que eu ouço as pessoas falarem, mas as pessoas não compreendem o que o Ciro fala, eu vejo o canal do Ciro passando o canal de todos os presidenciáveis do YouTube. Por quê? Porque
de tanto você absorver aquilo, você consegue compreender. Só que é muito mais fácil você entender, vamos armar a população? E o povo quer comer picanha e cerveja. Primeiro falou-se que ia se fazer uma análise da reforma da reforma trabalhista. Agora já falou que vai revogar. Amanhã já vai fazer uma análise de novo. E aí a gente vê o Ciro falando que vai revogar desde o começo. O Ciro vem falando do desmonte da Petrobras desde o começo. E agora começaram a falar, nossa, estão desmontando a Petrobras. Quantos empregos nós perdemos aqui no Paraná? Quando saíram as subsidiárias daqui, da BR? Isso é emprego formal. Isso é política de fato. Isso é a gente saber fazer política. A gente sabe como fazer, a gente só precisa chegar lá para fazer. Só que enquanto continuar essa polarização de eu vou votar no menos pior, a gente nunca vai conseguir ser livre. E me dá a impressão que nem eu vou votar no menos pior, né? É aquela coisa, eu vou votar no fulano para que o ciclano não ganhe. Também. A polarização ela tem esse efeito. Assim. E a gente começou a ver agora. Vamos pegar uma esfera nacional? Porque, por exemplo, aqui no Paraná, só se falava em Ratinho e Requião. De repente, o PDT entrou na lida, as rádios começaram a falar, não, mas nós temos a Amanda Anderson do PDT. Vejam bem. E dentro do partido a gente recebeu algumas ligações. Não é só a Amanda Anderson, eu sou candidato. É engraçado isso, né? Quando você para pra pensar. É engraçado quando você para pra pensar. Mas eu também não tinha visto nenhum pré-candidato antes. Mas essa é justamente a ótica política. Porque ficou-se... ficaram... como eu posso dizer isso de uma forma branda? Bem amena, né? Requião valorizou o passe usando a gente. E eu acho que isso a gente não pode mais deixar acontecer. E eu quero deixar isso público também, que eu acho um absurdo o PDT já ter ficado a reboque, isso sou eu falando, não é a Amanda, ter ficado a reboque na última eleição do Requião, com o Nelton sendo o segundo nome. Sempre foi apresentado como segundo nome, não como a primeira opção. E ele tinha que ser apresentado pelo PDT como a primeira opção. Nelton é um homem histórico dentro do partido. Aí se Requião não se elege, quanto mais o Nelton, né? Vamos lá. É isso, entendeu? É a gente aprender a fazer política de uma forma da gente valorizar a prata da casa. E isso a gente começou a fazer nacionalmente. E o PDT parece que vai cometer o mesmo erro que cometeu lá atrás. Qual? De ter feito toda aquela... Pegar o Requião, colocar o Requião, vamos... A Amanda não vai deixar, não. Vamos andar, mas Requião ela e os demais na frente, não sei das coisas, parece que vai repetir toda aquela situação novamente. Tem um nome forte que é o Ciro, sendo falado o nome do Ciro aí em todo esse tempo, quando o Ciro perdeu. Podendo ter sido feita uma construção nesses 4 anos. Eu entrevistei o Ciro, tive a honra de entrevistá-lo e tal. É uma das pessoas que eu mais gostei de até falei. Eu mandei uma lista de encomenda para Gisele trazer para mim de Nova York. E aí depois de tudo isso, chegar nesse ponto e não, vamos apoiar aqui no Pará, vamos apoiar aqui, você está abandonando o Ciro. Automaticamente. Mas agora isso não vai acontecer. E acho que as pessoas já perceberam. E se você olhar dentro dos próprios grupos e as próprias pessoas que são do PDT, elas começaram a pensar em outros nomes para a candidatura à governança, mas não mais sugerir o nome de Requião. E é isso, era exatamente isso que eu queria provocar, porque nós precisamos disso. Nós Pode precisamos... não ser você, né, Amanda? Mas tem que ser o nome de dentro do partido, é isso? É melhor que seja você, lógico, mas tem que ser alguém de dentro do partido. Eu prefiro que seja de dentro do partido. Eu, na verdade, eu fiz exatamente o... Não. Eu prefiro que seja eu. Não, eu quero que seja alguém do partido. Que não seja eu, porque todo mundo sabe qual é a minha demanda, e todo mundo sabe qual é o meu exercício dentro deste Brasil, que eu viajo, às vezes visito 3 a 4 estados por semana, durmo em voo, para poder fazer realmente política de base. Mas se for para ser eu estou pronta para isso. Se não for para ser eu, que seja um nome forte do PDT.
Mas lembrando, companheiros, tomem cuidado com as práticas de transfobia, tá? Que a gente fica ali mediando, né? Não é só misoginia, tá, gente? Porque misoginia não é crime, mas a transfobia é, então tomem cuidado. Mas eu faço questão de retirar o meu nome se for um nome realmente forte e que vai respeitar, a princípio, o PDT de Brizola, o PDT de Brizola e de Darcy Ribeiro. O PDT, que é o Partido da Educação. Eu não sou do PDT, mas falar em Brizola e em Darcy não tem como. E tem como você pensar que um homem, quando era secretário de Educação do Rio de Janeiro, construiu toda aquela passarela do samba, e todo mundo olha só a passarela do samba, e pouquíssimas pessoas sabem que embaixo da passarela de samba é uma escola de tempo integral, que são salas de aula? Pouquíssimas pessoas sabem. E é isso que a gente quer trazer. A gente pode ter um investimento muito maior na educação. Hoje nós temos uma educação deficitária. Nós temos uma educação hoje que ela foi substituída no período vespertino, educação de ensino médio em tempo integral, ela foi substituída por monitoria. Não são mais professores. O aluno não tem como tirar suas dúvidas. Isso aqui no Paraná. O aluno não tem como tirar suas dúvidas. Isso que os colégios que tinham antes tempo integral no estado do Paraná deixaram de ter, porque se acredita que não seja importante investir na criança? Será que é isso? O importante é investir na educação. Um país sem educação é um país fadado ao fracasso. Isso dizia Nietzsche. Quantos séculos tem isso? Então a gente precisa, ainda existe aquela máxima aristotélica que eu não acredito, né, de que os governantes são o espelho de seus governados, e eu não acredito nisso, porque eu não acredito que o povo brasileiro seja tão cego. É justamente por isso, nessa polarização de vamos votar no menos pior, de vamos votar nesse para que ele não entrar, eu acho que a gente precisa sair disso. A gente precisa construir um país e um estado muito mais fortes. A gente tem capacidade para isso. O Brasil é o 6º país com a maior economia do mundo. A gente tem capacidade para isso. E ao invés disso, nós estamos o quê? Virando novamente uma colônia. Nós estamos importando soja, trigo, né? Exportando soja e trigo e importando tecnologia. Deixando de investir em vacina no Brasil, depois acabaram investindo, mas a Universidade Federal do Paraná ficou durante todo esse período precisando de recursos para desenvolver a pesquisa que já estava sendo realizada. Nós tivemos a Universidade do Rio de Janeiro também, que estava desenvolvendo 3 vacinas. A UERJ. 3 vacinas. E mesmo assim parou. Porque é isso. Porque é isso. E nós, o país, o Brasil, ele passou a ser um país que ele exporta mentes. E importa depois o seu conhecimento. É verdade. E a gente precisa parar com isso. Muitos grandes cientistas estão fora do Brasil. Sim. E a gente precisa parar com isso. A gente precisa valorizar realmente o povo brasileiro. A educação brasileira. A gente precisa valorizar o povo. Que povo lindo, gente. Olha esse Paraná, diverso como é. Como que a gente não pode trazer para o Paraná justamente o que a gente tinha no Plano Nacional de Desenvolvimento? Um polo industrial farmacêutico. O quanto isso não ia gerar de empregos e o quanto isso não ia baixar o custo justamente dos IPIs que nós precisamos o tempo todo durante a pandemia. Foram 2 anos. Eu fui uma pessoa que eu comprava uma caixa de luva a 16, a caixa de luva foi para 90. No começo, gente, o álcool em gel, o que fizeram com o valor do álcool em gel foi absurdo. Não, até hoje a luva continua 90, ninguém baixou a luva. Baixou. A máscara também não baixou mais, a máscara agora, a caixinha de máscara com 50 é 29, né, 27 ao máximo. Ali quando você vai numa farmacinha mais legalzinha, 27, né, quando tá na promoção. E é isso. E a gente vê também a desumanização de uma etapa pandêmica tão grave que nós vivemos. Porque quando você faz isso, a pessoa que não tem condições ou que tem condições mais parcas, ela não tem condições de comprar máscara para usar. Ela não vai ter condições de comprar luvas para usar e muito menos de usar gel. E aí quando você tem que 70% da população que se contaminou era uma população de baixa renda, é exatamente isso.
Então, ou a gente começa a humanizar o nosso país, o nosso estado e a nossa nação, ou a gente vai continuar sempre votando no menos pior ou neste para aquele não entrar. E a gente precisa de um país para o povo brasileiro e de um Paraná para o povo paranaense. Nós estamos conversando aqui na Rádio e TV Tamandaré, para você que ligou o rádio agora, com a Amanda Anderson. Ela é pré-candidata ao governo do estado pelo PDT. E ela está falando aqui pra gente um monte de história. Gente, se você não ouviu, pegou pela metade, depois ouça o podcast. Tenha a chance de ouvir de novo, de ver de novo, se você estiver pelo Facebook ou no YouTube, porque é fantástico você entender e conhecer todos os pré-candidatos e depois os candidatos que passarem nas convenções. Amanda, como você já sabe, eu vou ler aqui algumas participações e a gente continua trocando ideias. Eu vou novamente fazer aquela solicitação, não barre nada, sem pi, eu gosto de responder. Não, aqui não tem censura agora, até às vezes um palavrão eu acabo lendo, a não ser que xingue a pessoa, porque daí, gente mal educada, não. Mas as perguntas são todas bem-vindas, gente. Participem. Daniel Alves está participando por aqui. Boa noite para o Daniel. Baby Rafa também. José Hansalve Mansuri, todos dando boa noite. A Denise também. Família Cavalheiro. Kátia Lessa. A Belevi Estética. O Lucas Cardoso, que é pré-candidato a deputado pela Rede Sustentabilidade. Um abraço aí para o Lucas. Está acompanhando a entrevista. Nassim João também, um abraço a vocês. Pelo WhatsApp, o senhor Adanir Pereira, terapeuta de traumas emocionais, está participando aqui na rádio com a gente. Um abraço aí para o senhor Adnair Pereira. Aliás, ele também está perguntando como ele faz para ser entrevistado, depois eu mando a resposta para o senhor, seu Adnair, pode deixar. Também participando aqui com a gente, deixa eu olhar aqui, a Renata, ela pergunta se você é paranaense. Não, eu não sou paranaense, mas já sou paranaense de coração, né? Porque a partir do momento que você vem para o Paraná, escolhe o Paraná como sua casa, você passa a ser paranaense de coração, né? Eu tenho cara de paranaense, mas eu sou sul-matogrossense. Eu nasci, foi num estado extremamente agrícola, né, que só tem 77 municípios, mas a gente aprendeu a vencer nas adversidades e aí nós viemos para o Paraná, estamos aqui, viemos todos acompanhados do meu irmão, já estamos vivendo no Paraná já há um bom tempo. Conhece bem o estado? Então esse não vai ser o problema. Participando com a gente o Emerson Luiz, ele é blogueiro, ele diz boa noite, estamos de olho, aliás o Emerson Luiz é cirista também. Um abraço para ele. Marins Tomazina está dando boa noite para você também e para você, José Eduardo. Boa noite aí, Marins, agora que eu me toquei quem é o Marins, um abraço aí, é o Marins de Oliveira, ele coloca aqui Marins Tomazina, porque ele está por lá, mas está também por cá, né, por Almirante Tamandaré. Giovanni Marques, boa noite, Ciro Gomes, presidente 2022. Como é que está essa juventude aí? Ainda conseguiu nesses 4 anos se manter, ou todos com Ciro? Como é que está esse movimento todo no Paraná? É gigantesco. Às vezes a gente até se assusta, mas quando você para pensar nessa massificação das redes e o quanto isso tomou realmente de fato o coração do povo brasileiro, porque a nossa juventude ela tem um olhar diferente, né? E eu falo que a nossa juventude ela é tão miscigenada, a nossa juventude brasileira, ela tem indígena, ela tem LGBTI, ela tem negro, né? Só que as pessoas deixam de ser jovens com 29 anos, mas não deixam de ser negros, não deixam de ser indígenas, não deixam de ser LGBTIs, mas vivam até os 29 anos, gente. Eu ainda lembro, como se fosse só mentira, eu não lembro nada. A gente esquece, porque a gente se diverte muito até os 29. Nós precisamos dessa juventude aguerrida que vai lá e enfrenta essas adversidades. Porque esses corpos que já estão mais gastos na política, eles não vão mais enfrentar as adversidades. Eles querem apenas manter o seu status quo, né? Apenas manter o seu lugar de privilégio. Gente, presta atenção nessa fala, porque olha, eu já pensei em alguns que estão querendo manter os privilégios. Alguns? Nossa. Vamos mandar um abraço bem rapidinho vários. aqui. Mandar um abraço rapidinho lá pro Minuto lá de Laranjeiras do Sul.
amigo nosso. Abraço. Ele está mandando aqui parabéns pelo seu trabalho e o trabalho da Luciana Pombo no Papo Reto. Mandar um abraço também aqui para minha sobrinha Débora, lá de Apucarana, região de Apucarana. Mandar um abraço para ela. Mandar um abraço também para o nosso amigo Sandro Mendes, aqui da Prefeitura. Mandar um abraço para o ex-prefeito aqui de Tamandaré, o Wilson Goinski, amigo nosso. Mandar um abraço para minha mãe, a benção minha mãe aí do litoral. Mandar um abraço para o Celso também. Mandar um abraço para o Odair. Estão todos ligadinhos com a gente. O Bonfim, Bogo do Povo também. Mandar um abraço para o meu médico, eu não decoro. Clayton. Agora também não vou decorar. Mandar um abraço para o meu cunhado Silvio. Mandar um abraço para o Henrickson aqui de Tamandaré, para o Adriano Soares aqui da Prefeitura. O Marcos, que é o seu concunhado, o Marcos. Lá de Balsa Nova. E a esposa, um abraço a vocês. Beijo para minha irmã. Um abraço para o Gordinhos, meu amigo. Um abraço para a Thaís Júnior, que é da Prefeitura também. Um abraço para o pastor Ezequiel. Mandar um abraço para o Jonathan, que é aqui de Tamandaré. Um abraço para o Arthur Lima. Um abraço, Arthur. Mandar um abraço aqui para o secretário de Saúde aqui de Tamandaré, o João Gustavo Kepps, meu nome. Um abraço a ele. O Jeremias, meu amigo. Um abraço para o Alessandro de Lara também. Um abraço a ele. Um abraço para o Wallace, grande Wallace aí de Guarulhos. Um abraço, meu irmão. Um abraço para o Robinho de Balsa Nova, para o Tairone, que é de Curitiba. Um abraço também para o Wagner, o Edson Tomás. Tairone, um abraço para o Edson Tomás também, que é jornalista. Um abraço aqui para o Luan. Conhece o Luan Azevedo, um abraço. Ele ainda está ouvindo. Esse é o menino da juventude. Esse é o nome de renovação que está vindo por aí, gente. Tem mais um pré aí. Não é para o governo, mas está vindo aí. Um abraço para o Schumacher também, grande Schumacher. Um abraço para o Cláudio Busso. Mandar um abraço também para o Luciano, que é de São Paulo. Um abraço. Carlos Lara, meu amigo. Mandar um abraço aqui para o Robinho também. O Walter Colombo. Para a Sueli, minha irmã, que é de lá. Um abraço para o pastor Carlos, que é de São Paulo. Um abraço aqui também para o meu amigo, que é de Tamandaré. Eu só tenho ele marcado aqui, eu não decoro o nome dele. Alberto. O Alberto, grande Alberto. Eu olho para ver quem é. Eu marco às vezes por uma dica e não coloco o nome. É coisa de correria. Também participando com a gente, Self-Made Duane, Emoções na Linha de Frente. Gostei do nome, Emoções na Linha de Frente. A Ângela Maria Tereza diz boa noite a todos, abraço para ela, que é empresária. Infelizmente não tem investimento nem em educação nem em saúde. Quando tiver um governo que investe em Viagra, nosso Brasil parou na economia. Qual vai ser o primeiro projeto, caso você realmente passe pela convenção e seja governadora, que a senhora iria sancionar? Prometo te falar, mas agora a gente não pode falar de projeto, né? Antes da hora. Não podemos ainda, me perdoe, mas a nossa equipe de saúde está gigante. E eu sou uma pessoa que tenho 2 planos de saúde e sou usuária do SUS. Por incrível que pareça. As pessoas às vezes... Sim, porque o SUS, quer queira, quer não, o Sistema Único de Saúde, ele é exemplo para o mundo. E isso a gente precisa ver. E agora, recentemente, eu tive que buscar meu remédio, que eu faço uso de um imunobiológico. E foi muito engraçado porque eu vi uma senhora de seus 92 anos, sem nenhum cabelo preto, sentada na farmácia do Paraná para buscar seu remédio. Porque não tinha ninguém que fosse fazê-lo por ela. E não tinha uma assistente social para fazer o atendimento na casa dela, porque ela era do interior. Então eu acho que é nesse nicho que a gente tem que pegar. É a humanização do SUS. O SUS é gigante e a gente consegue humanizar o atendimento do SUS. O SUS tem um atendimento de excelência e a gente viu isso durante a pandemia. Se não fosse o SUS... O que nós teríamos? Nós temos pessoas nos Estados Unidos, estadunidenses, que estão devendo milhões de internação por causa do Covid. E no Brasil foi tudo gratuito. Porque existia já todo um complexo médico muito bem feito na área do SUS, gente. E há muitos e muitos Mas, anos. Infelizmente, nós não tivemos governadores que tivessem um olhar humanizado para a equipe de saúde de qualquer estado. E do Paraná também. Eu tenho um dos meus irmãos... agentes comunitários de saúde que antigamente iam até as aldeias indígenas, que iam até os bairros mais afastados. Será que acabou? Será que parou? Não tem mais. Mas não é que acabou, não tem mais. Não tem mais mesmo.
Tem os agentes de saúde ainda nos bairros, né? Aqui, pelo menos sim. Aqui na capital, sim, tem os agentes de saúde, mas no interior mesmo tá bem deficitário. E quando a gente fala muito sobre a questão da pandemia, eu tenho um irmão que ele é da área da saúde e assim, o sofrimento que ele teve, porque existiu esse despreparo na área da governabilidade mesmo, de tentar barrar qualquer coisa. É igual você estava falando há pouco. Você falou há pouco, olha, a pandemia não acabou, olha como estamos na China. Gente, começou na China e nós não acreditávamos que ia chegar aqui. Então, vamos acreditar novamente. Estamos liberando máscara, legal, é ano eleitoral. Vamos cair nessa, é ano eleitoral. Vamos liberar máscara, vamos liberar pedágio, vamos fazer tudo. É ano eleitoral. Passou-se a eleição, vem a realidade. E a realidade é que, novamente, quantas vezes você viu a quantificação de profissionais da saúde que morreram durante a pandemia? Isso não foi feito. Não deram a quantidade, mas eu lembro que a gente noticiou algumas pessoas que morreram. Foram milhares. Foram milhares. Poucos chegaram, com certeza. Foram milhares. Isso não foi noticiado. Então, é a desvalorização total dos nossos profissionais da saúde. E a gente precisa valorizar, porque são eles que atendem a base, a população lá embaixo. São eles que precisam dar essa assistência a essa senhora de 92 anos que estava lá com seus cabelos brancos e a menina falando para ela, mas a senhora não precisa vir, a senhora pode mandar alguém. Eu não tenho ninguém, filha. Ela falava, eu tenho que vir. E ela pegou uma van às 3 da manhã para estar ali para pegar o seu remédio de uso mensal. Que poderia ter sido dispensado também trimestral, semestral, para que ela não precisasse vir no outro mês. Eu estou pensando que a gente precisa de mais políticas também que atendam a pessoa idosa. Exato. Mas essa senhora não tinha aqueles pastores que pegaram dinheiro da educação assim, não tinha nenhum para ajudar ela lá. Não. Eu não sei, eu vou ter que ver. Será que já liberaram a lista, a agenda? Já liberaram a agenda? Não, porque eu preciso ver na agenda. Se não tiver na agenda, eu acho que não. Gente, o Hélio Ortiz está dizendo boa noite, parabéns, obrigado, um abraço, Hélio Ortiz acompanhando a gente aqui. A Ângela Maria Teixeira diz, bom, conhece o novo ou uma nova forma de fazer política? Toda forma vai ser nova, porque nós estamos vivendo a velha política desde a redemocratização. Sempre foi. A gente precisa de uma nova política de fato que valorize o povo paranaense, que valorize o povo brasileiro. Não é uma política que vai só levando a carreto e trazendo aonde nós estamos hoje. Se nós estamos da maneira como nós estamos hoje, porque nós estamos nos permitindo chegar até aqui. E é isso que a gente precisa parar. Porque começa, o nome dela é Ângela? Ângela, começa através de você, do seu voto. Começa através da sua imposição de querer um Paraná diferente. Se a gente não procurar, a gente não vai conseguir achar. E outra coisa, lembrando dos pastores aí dos pastorezinhos lá da Rede Nacional, segunda-feira temos surpresa. Não vou contar, mas segunda-feira a gente tem surpresinha. Porque o nosso trabalho não para. A gente está cuidando do Paraná, cuidando do Brasil, cuidando do Paraná, cuidando do Brasil, porque esse é nosso trabalho. Porque se afetou a educação, me afetou. Acho que vocês já perceberam que eu falo muito da educação. Afetou a educação, me afetou. Então, aí segunda-feira a gente tem uma surpresinha aí, ali, né? Vamos começar a trabalhar partidariamente ali por dentro. E não só essa solicitação ao PGR, a gente também vai propor uma ação ao STF para desvendar todos esses, porque está sendo usado para maquiar, né? Coisas pessoais. Uma lei de acesso à informação que não deveria ser aplicada dessa forma. Então a gente a lei de acesso à informação que foi implantada lá atrás no governo da Dilma. A Ângela, a mesma Ângela, ela faz a seguinte questão aqui. Ela pergunta sobre a humanização e ela diz que hoje ela vê que os políticos só pensam em humanização deles mesmos. O voto faz parte mais pro político lutar do que para ajudar o povo. E é essa ótica que a gente quer mudar. É exatamente isso, é essa proposta que a gente vai trazer. Por isso a gente fala, olha que palavra linda, renovação. Não adianta a gente continuar fazendo a mesma política desde quando nós tivemos essa democracia concedida. E
caso as pessoas não saibam, foi uma democracia concedida porque tinha uma grande parte de militares ali fazendo toda a vistoria, tá, da nossa Constituição Federal, da escrita da nossa Constituição Federal, e tem a participação de muitos deles ali dentro. Então nós tivemos uma democracia consentida, mas a gente quer ter uma democracia de fato. E para ter democracia de fato a gente tem que romper com essa velha política. E não é trazendo esses aventureiros ou esses senhores que já estiveram e não conseguiram fazer e trabalham a mesma velha política que a gente vai ter essa renovação. Então, gente, eu acho que é essa a proposta. Tamo aí. Quem quiser, tamo aí, né? Tamo aí porque pré a gente já é. Agora vamos definir como é que vai ser aí na convenção partidária que começa a partir de 1º de junho. O Osmar Cardoso, ele diz que ele acha essa questão das polarizações uma idolatria doente. Não deixa de ser. Porque na verdade você é exatamente o que eu tinha dito agora há pouco. Você não lê projeto, você vota em pessoa. A partir do momento que você vota em pessoa, você não está votando pelo seu futuro, você está votando pelo futuro dele. Você deposita a sua fé no futuro dele, não no seu. Quando você aprender a ler projeto, você vai entender que você precisa depositar seu voto em você, não no outro. O João Pedro, ele diz o seguinte, que muitos trocam voto por auxílio emergencial, por Bolsa Família. Como é que você vê a troca de voto? Isso não é uma troca de voto, e vamos ser bem sinceros, isso são políticas de governo que são feitas justamente para manter o cidadão agradado para que eu receba em troca. Só que se realmente nós quiséssemos fazer com que tirar 30 milhões de cidadãos brasileiros da margem da fome e da pobreza, nós teríamos feito política pública efetiva. Nós não teríamos feito uma política de governo. A política de governo ela serve justamente para você colocar embaixo do braço, eu tenho a caneta e eu faço o que eu quero. E é isso que a gente não quer mais para o povo brasileiro. Nós precisávamos de uma renda cidadã constitucional. E essa foi a proposta desde 2018 que nós fizemos dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento. Era uma política constitucional de renda básica para o cidadão. Já para tirar esse poder de compra de voto em troca de comida. Porque o povo brasileiro passa fome. E as pessoas se aproveitam da fome do povo brasileiro, a fome do povo paranaense, em troca de comida por voto. E isso é uma vergonha. É uma vergonha você se aproveitar e desumanizar aquela pessoa para que você chegue ao poder. É isso mesmo? Então, para mim, isso é uma vergonha. Este fato de você usar de políticas de governo, de dinheiro público para se manter no seu status de privilégio, e aquela pessoa vai continuar lá sofrendo e precisando, sofrendo as mazelas e precisando desse auxílio. E ela acha que só através daquele governante ela vai poder ter aquele auxílio porque ela precisa dar o arroz com feijão para o filho, não é a carne. Nós não estamos falando de carne. Nós não estamos falando de leite. Muitas crianças não têm leite. Muitas crianças no Brasil, e isso é uma vergonha, que foi tirado agora, muitas escolas de tempo integral, aqui no Paraná também foram tiradas muitas escolas de tempo integral, nas quais era o único lugar que a criança tinha para se alimentar, para ter uma alimentação no dia. Isso não é visto. E é isso que é uma vergonha para o nosso país. A vergonha é você se aproveitar da fome do povo para se manter no seu status de privilégio. E a gente vai combater no Paraná uma rede midiática gigantesca, e a gente sabe disso. Fake news, imagina se não vai ter. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Eu sou a primeira mulher trans pré-candidata do Brasil. Você acha que não vai ter fake news? Você acha que eu não vou enfrentar a transfobia? Só que eu só vou avisar as pessoas. Aqui é couro de jacaré. Eu não vim do Mato Grosso do Sul à toa. Boa.
O Alexandre Silva, ele diz que ele acha importante as pessoas marcarem desde agora a sua forma de pensar. Ele é de Cianorte e lá eles até dizem que sofreram censura. Na verdade, a história de Cianorte é a seguinte: eles colocaram lá um outdoor contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com palavras até pesadas, e por isso pediram para se retirar. Ah, gente, mas aí até a oposição ela precisa ter os seus limites de respeito. Faça uma oposição, mas com limites de respeito. Faça como eu, ataque o Alckmin. Ataque o Alckmin, o companheiro Alckmin, né? E é muito engraçado, porque a gente tem essa margem dentro da política dessa questão do desrespeito, e a gente precisa ter essa limitação, né? Entender, hoje até corrigir no próprio Twitter, o pessoal falando, qual casal que vocês querem que fique junto, né? Fulano, Ciclano, Beltrano, Lula e Marisa. Isso é desejar a morte de alguém. Nossa. A política, ela não precisa ser feita dessa forma. Nós temos muita capacidade de fazer uma política decente. Então a gente não precisa usar palavras de baixo calão, não precisamos usar xingamentos, né, depreciar as pessoas. Nós podemos atacar politicamente. E isso não é difícil. É só olhar para trás, gente. Tem muita coisa para atacar politicamente. É verdade. O Eduel, ele faz uma pergunta que, bom, vamos ver. Vai. Vou fazer. Vai. O Eduel, ele pergunta para você o seguinte: você acha melhor ser chamada de mulher, de trans ou de travesti? As três coisas. Porque eu sou uma mulher, eu sou trans e sou uma travesti. Mas eu gosto sempre de ressaltar que eu nunca vou deixar de ser uma mulher travesti, e sempre coloque a mulher antes, porque nós não deixamos de ser mulher por sermos trans ou travestis. Nunca vou deixar de ser uma travesti enquanto não tiver meus direitos integralmente garantidos. Então eu continuo sendo uma travesti. É mesmo, porque eu acho o termo meio pejorativo. Não, mas é porque houve essa higienização, né, para o termo trans a partir de 2002, justamente porque a travesti era aquele tempo pejorado da pessoa agressiva, da pessoa, né, que sempre era ríspida. E não, nós que somos da época, ai gente, eu odeio falar isso, que eu me envelheço. Nós que somos da época da década de 80, década de 90, nós precisávamos disso para nos manter vivas. E as pessoas não entendem que essa forma dessa pejorada do termo travesti, ela foi justamente porque nós precisávamos cunhar este figurativo mais agressivo para poder adquirir respeito. Quando hoje as pessoas falam, bota a cara no sol, as pessoas não sabem que essa era uma terminologia que nós usávamos justamente porque a nós era dedicada apenas à noite. Nós não poderíamos sair durante o dia na década de 80 e 90. As pessoas não sabem disso. Então, enquanto eu não tiver com os meus direitos plenamente garantidos, eu prefiro continuar sendo uma mulher travesti. Depois eu passo pela higienização, entro na mulher trans numa boa, mas por enquanto eu sou uma mulher travesti. A Ângela, usando até o que você acabou de falar, ela diz assim: parabéns pela coragem, pois infelizmente ainda temos muito preconceito. Preconceito nunca vamos deixar de ter. Em todos os sentidos, até para nós que mulheres, até com homens baixos, né? Mas o homem, ele tem um enfrentamento diferente. Então tem Exato. Exato. Por exemplo, Carol, coitado, tá por exemplo, o PDT tem 2 pré-candidatas ao Senado. 2 pré-candidatas ao Senado. Tem uma que é a Desirê Salgado e tem a outra que é a Elisa, que é negra. Não conheço, olha, quero conhecer, Elisa. Olha aí. Então é isso que a gente precisa fazer uma análise. A mulher negra, ela também é invisibilizada. Sim. Então a gente precisa, principalmente na política. E no Paraná, que aliás se diz conservador, o que você acha disso? O Paraná, ele olha, eu não achei o Paraná tão conservador, gente. Eu moro aqui há tanto tempo, até hoje não fui chamada de travesti na rua, né? Talvez pela passabilidade ou também pelo meu tamanho, medo das pessoas, eu não sei. Mas eu levo muito a vida na brincadeira. Por mais que a gente enfrente o preconceito, eu levo isso na brincadeira. Porque a gente precisa ter uma vida leve.
né? Só que o Paraná, ele não é conservador, ele de certa forma, ele fez uma erradicação da população negra. Nós passamos de 28% para 17%, né? Nós fizemos uma expulsão da população negra, justamente porque não é uma questão de conservadorismo, mas de racismo intrínseco. A forma de tratar a pessoa é diferente. Então a gente precisa parar e pensar, é esse o Paraná que a gente quer? A gente quer um Paraná plural, a gente quer um Paraná para todos. Não adianta ter um Paraná exclusivo para alguns. Até porque não existe. Olha esse país, o quanto ele é miscigenado, o quanto ele é bonito. O Brasil é de todas as cores. O Paraná também é de todas as cores. E é esse Paraná que a gente quer. Até porque, né, nós temos aí uma margem de praias gigantesca, né? E eu quero ver o branquinho ficar na praia, né? Não fica todo mundo moreno, fica todo mundo moreno. Não, então, é isso. Vermelho, né? Mas... Exato. Não, eu sou da classe da vermelha. A rã que fica vermelha mesmo. Mas, gente, olha que bacana. Infelizmente o tempo acabou, já são 7h58, o Cláudio já deve estar por aí. Voou. A gente tinha um monte de pergunta ainda para fazer, mas eu quero agradecer. Quando você for afirmada candidata, você vem de novo. Com agradecer certeza. a tua presença aqui, Amanda. Mas eu não sei se ele vai aparecer, mas eu não vi até agora. Vai ser um prazer gigantesco participar com você, com José aqui. É José, né? José. Eu lembro ainda. Ela não falou uma vez teu nome, eu tive que lembrar, voltar na minha memória passada. Voltar na minha memória passada, sabe? No começo, mas eu não tava aqui. Aí eu puxei na minha memória passada. Então, sempre vai ser uma satisfação conversar sobre Paraná e sobre Brasil com vocês. Né? Da outra vez que eu vim falar sobre justamente um Brasil livre para todos. Foi logo que a gente conseguiu a vitória da DO 26, da criminalização da LGBTI-fobia, da qual nós tivemos participação. E muitas pessoas não acham que eu só lido, né, na parte LGBTI, mas para as pessoas que não sabem, também a iniciativa de propositura da desconsideração da defesa da honra, né, pelo feminicídio também foi uma proposta nossa. Então a gente trabalha pelas questões de gênero, a gente trabalha pelas questões de raça, porque agora também a ADO ela nos colocou dentro da legislação 7716/89, 7716/89, que é a lei antirracismo no Brasil. Então a gente também luta por questões de raça, né? Porque também estamos inclusos aí. Mas eu quem agradeço sempre e estamos aí à disposição sempre. Para um Paraná melhor, para um Brasil melhor, para a vida de um povo brasileiro digna. E parabéns pela coragem, né? Realmente, como disse a professora Ângela Maria Teixeira, quer dizer, empresária. E ela diz parabéns, Luciana Pombo e José, foi muito boa a entrevista. Olha aí. É porque a entrevistada é fácil de ser entrevistada. Ela dá aula. Obrigada, Amanda. Beijos. Eu quem agradeço. Boa sorte. Gente, o Papo Reto está terminando. Tchau. Tchau, tchau.